temos que esquecer do paraíso terreno que sempre foi colocado para nós com relação aos índios que viviam aqui. Eles viviam em um conflito direto, que compreende uma guerra santa, sem fim, armas químicas e banquetes antropofágicos. Junto ao mar vivia uma tribo que levava uma vida mansa, sem preocupações, até que um dia, sem que ninguém esperasse, chegaram os conquistadores. Eles falavam uma língua estranha, usavam armas melhores e não tiveram dó dos derrotados. Queimaram suas aldeias, mataram seus guerreiros e escravizaram mulheres e crianças. Quem conseguia fugir teve que ir para bem longe da praia, para nunca mais voltar. Foi assim que, por volta do ano 1000, os tupis se tornaram donos do litoral, muito antes dos portugueses. A vida dos índios já não era fácil. As tribos viviam em estado de guerra ininterrupta, ou seja, uma guerra sem fim, uma guerra endêmica. Tá? Uma guerra que ela ocorria em todos os lugares, tanto na terra quanto nos rios. Era por vingança, era por esporte, por motivo religioso. Por tudo isso era que os tupis faziam guerra. Os tupis eles saíram da região de Rondônia, subindo pelo rio Amazonas em direção ao litoral. Uma outra tribo de tupi, também saída de Rondônia, passou pela Bolívia, Paraguai e pegou os estados do sul do Brasil até se encontrar com os seus outros primos tupis, ali onde é mais ou menos o estado de São Paulo. Esta outra tribo ela recebeu um outro nome, chamavam-se Guaranis. Ou seja, todos dois eram de um povo único, mas que no momento da história se separaram e se encontraram ali. Eles tinham uma, como é que eu vou te dizer? Eles tinham uma crença, tá? Uma terra sem mal, um lugar fértil, sem doenças, nem tragédias, que garantia os espíritos ficavam no leste, ou seja, no Oceano Atlântico. Quando eles chegaram lá, eles expulsaram todos os seus antigos residentes, ou seja, todas as outras tribos selvagens que viviam por lá. Selvagens porque era o nome que os tupis davam. Eles chamavam essas outras tribos que não eram tupis, eles chamavam de tapuios, que quer dizer selvagens. Os tupis eles tinham um armamento extremamente sofisticado para aquele momento deles. Eles pegavam flechas, amarravam algodão na ponta dessas flechas e atiravam nas casas, no revestimento de palha das casas dos índios, das outras tribos que eles atacavam. Quando eles se aproximavam das aldeias que eles iam invadir, eles geralmente faziam fogueiras no entorno e jogavam pimenta malagueta em cima. E depois abanavam aquela fumaça em direção às casas dos índios, que era justamente para expulsar aquelas tribos lá de dentro e tornar mais fácil que eles pudessem destruir aquelas aldeias ou tomar conta delas. Tá? Esse tipo de guerra que a gente chama hoje em dia de guerra química, né, que era muito comum naquele período, principalmente pelos tupis terem uma tecnologia bem mais avançada em relação às outras tribos que por aqui viviam. Assim que essas pessoas saíam de suas casas, elas eram pegas elas eram presas, né? No caso de mulheres e crianças. Os homens, a maioria eram mortos com golpes de tacape, né? Ou como a gente conhece aqui, burduna, né? Que é um pau, parece um taco de beisebol que eles usavam para rachar o crânio dos inimigos. Ou seja, daqueles que se atrevessem a insurgir contra os tupis. A partir desse momento, as pessoas que eram presas, né, elas ficavam retidas, elas eram escravizadas, tá certo? No caso das mulheres e das crianças, e os adultos, né, no caso os homens, eles eram escolhidos para aquele momento de festa das tribos tupis, que era quando ocorriam os rituais antropofágicos,